Fala galera, estamos aqui hoje para falar do segundo sacramento, o sacramento dos sacramentos, a Eucaristia. Se pudéssemos dizer que existe um sacramento importante, mais importante dentre os 7 sacramentos, pode ter certeza que seria a Eucaristia. A nossa fé católica gira em torno da Eucaristia e nós vamos entender o porquê daqui a pouco com o Felipe. Antes disso, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar na presença de Deus e pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós no dia de hoje, sobre nossas mentes, acalmando nossos corações e fazendo com que nós nos coloquemos totalmente com a nossa inteligência, com o nosso coração na catequese de hoje. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, vamos lá, vamos começar a nossa catequese? Bom, pessoal, então na nossa catequese de hoje, como o Luiz Gustavo já introduziu, ela é sobre a Eucaristia. Assim como o batismo, a Eucaristia é um sacramento de iniciação cristã, mas mais do que isso, a Eucaristia é o centro da vida do cristão. E o que é o centro? O centro é o lugar de destaque, o centro é o lugar de maior importância. Ou seja, a Eucaristia, dentre os sacramentos, ela tem um local, uma importância toda especial para a gente. Então a gente vai tentar explicar um pouquinho para vocês qual a importância e o porquê que esse sacramento é tão importante. Então, para isso, vamos pegar a Bíblia. Lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo de 14 a 17. Perdão, 14 a 20. Lucas 22, de 14 a 20. Quando chegou a hora, ele pôs à mesa com seus apóstolos e disse-lhes: Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, antes de sofrer, pois eu vos digo que já não a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando uma taça, deu graças e disse: Tomai isto e repartir entre vós, pois eu vos digo que doravante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Ele tomou um pão, deu graças, partiu e deu-o a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em minha memória. Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: Essa taça é a nova aliança, em meu sangue, que é derramado por vós. Essa passagem, eu acho que ela é conhecida da maioria de vocês. Ela é a Santa Ceia. E nela, Jesus, às vésperas de sua morte, ele se reúne com os seus apóstolos, ou seja, com os seus amigos, aquelas pessoas que ele tinha passado os últimos 3 anos caminhando junto, pregando, ensinando. E ele se reúne com esses apóstolos no que era para ser uma simples refeição. Jesus ele aproveita para dar uma última catequese para esses apóstolos, para deixar um último recado. E Jesus ele é muito claro em alguns recados que ele deixa, né? E a partir daí a gente já começa a fazer o paralelo com o sacramento da Eucaristia. E a gente já pode pegar 3 pontos principais desse evangelho, o que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a Eucaristia. O primeiro ponto é que Jesus ele dá o pão e o vinho e deixa claro que aquilo é o seu corpo. Então a primeira coisa, nesse ato de dar, de partilhar, a gente vê que a Eucaristia ela é o sacramento da doação. Ele é o sacramento em que Deus, Jesus, se doa para nós. Jesus se dá para a gente, né? Ou seja, um Deus tão grande e que através desse sacramento vem se dar para a gente. Ele se torna acessível para mim e para você. Então esse é o primeiro ponto que a gente tira da passagem para o sacramento da Eucaristia.
O segundo ponto é que Jesus ele deixa claro que ali, naquele pão e naquele vinho, ele se faz presente, né? Ele deixa claro que ali está o seu corpo e o seu sangue. E o terceiro ponto é que Jesus pede que a gente faça esse ato, que a gente repita esse ato na memória de sua paixão. Então, a gente consegue, com esses 3 pontos, começar a guiar um pouco mais a nossa catequese. Ou seja, durante a missa, a celebração da Eucaristia, na qual o sacramento da Eucaristia é ministrado, o padre, que é o ministro desse sacramento, ele faz a consagração. Ou seja, a consagração é uma oração na qual o corpo e o sangue, através da ação do Espírito Santo, se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Isso é um milagre eucarístico, né? Isso daí, ele é um milagre. É aí também que a gente já começa a ver o sacramento acontecendo. E essa transformação, ela tem um nome. Esse nome é a transubstanciação. Transubstanciação. Eu vou até pegar o Yucat para a gente ler junto qual a definição de transubstanciação. A transubstanciação é uma tentativa teológica de explicar como Jesus pode estar presente sob as espécies do pão e do vinho, quando as substâncias do pão e do vinho são mudadas no corpo e no sangue de Cristo, mediante a ação do Espírito Santo através das palavras da consagração. Permanece inalterável seu aspecto exterior. Jesus Cristo está realmente presente, ainda que de forma invisível e oculta, naquilo que parece ser pão e vinho, enquanto se conservarem as características dessas duas espécies. E a gente já percebe aqui que o Yucat ele fala que a transubstanciação é uma tentativa de explicar esse milagre. Por que uma tentativa? Porque talvez esse seja o maior mistério da nossa fé, né? A gente conseguir compreender como Jesus ele se faz presente realmente no pão e no vinho, né? Como corpo e sangue. Jesus ele está presente na Eucaristia de corpo e sangue, alma e divindade. Talvez esse seja o maior mistério da nossa fé. E muitas vezes não adianta eu ficar aqui tentando explicar para vocês e provar para vocês. Mas isso é bíblico, né? Jesus ele deixa muito claro na Bíblia para a gente que ele se faz presente na Eucaristia. Eu vou pegar agora uma outra passagem que é lá do Evangelho de São João. É João 6, versículo 51. Vamos ver o que Jesus fala nela. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Ou seja, Jesus deixa claro, né, que ali ele está presente realmente na Eucaristia. Mas você pode falar, nossa Felipe, para mim isso é muito difícil de entender. Quando eu vou comungar, eu só vejo o corpo, eu só vejo o pão e só vejo o vinho. Eu tenho dificuldade para ver o corpo e o sangue de Cristo. Eu sei. É normal ter essas dúvidas, né? Mas eu vou fazer uma analogia. O ar, a gente não consegue ver. A gente não consegue ver o ar que está aqui nos circundando. Mas a gente sente. Quando venta, a gente sente o ar tocando a nossa pele. E aí a gente realiza que o ar realmente existe. E com a Eucaristia é a mesma forma. A gente não consegue ver o pão e o vinho se transformando em corpo e sangue de Cristo, mas a gente consegue sentir. E de que forma a gente sente a Eucaristia? A gente sente ela através dos frutos que ela gera na nossa vida. Quando a gente comunga, a gente recebe o corpo de Cristo no nosso corpo. A gente se une ao corpo de Cristo e passa a fazer parte desse corpo. E através disso, a gente consegue muitas bênçãos e muitos frutos na nossa vida. Através dessa união, a gente passa a amar mais, a gente passa a ser mais caridoso, a gente passa a se importar mais com o irmão. E mais do que isso, através dessa união, a gente passa a se afastar do pecado. Não sei se vocês vão lembrar, mas numa catequese sobre o pecado original, a gente falou que o pecado é a origem da morte. Ou seja, quando a gente se aproxima de Jesus, através da Eucaristia, e se afasta do pecado, a gente também está se afastando da morte. Por isso que a gente fala que a Eucaristia ela é o alimento da vida eterna. Por causa disso, por causa desses frutos
que a gente consegue através da Eucaristia. E aí, a gente, né, seguindo os mandamentos de Jesus, a gente celebra a Eucaristia. Então a igreja nos pede que a gente venha participar da Eucaristia todo domingo, né? Nas liturgias de domingo e também nos dias santos. E aí, através da missa, e durante a missa, a gente é convidado a comungar. Só que também a gente tem que ter alguns cuidados em relação a isso. A gente tem que estar em estado de graça para poder comungar. O que é estado de graça? A gente não pode estar ciente de ter cometido nenhum pecado mortal. Então, Felipe, se eu cometi um pecado mortal, eu nunca mais posso comungar? Não. Nada disso que a igreja pede para a gente. A igreja só pede que quando a gente está em ciência de um pecado mortal e está arrependido desse pecado, a gente procure antes o sacramento da reconciliação, e aí sim que a gente esteja apto a estar participando da comunhão, né? Ou seja, de forma alguma é para a gente se afastar da Eucaristia, muito pelo contrário. A gente tem que buscar a confissão para a gente poder comungar e, com o tempo, cada vez mais nos afastarmos do pecado. Tudo bem? Então era isso que eu queria falar para vocês. Se ficou alguma dúvida, a gente está à disposição. Beleza? Valeu, pessoal! Bom, galera, no dia em que a gente está falando sobre a Eucaristia, seria impossível a gente não trazer para a reflexão de hoje os milagres eucarísticos, milagres que envolvem a Eucaristia. Bom, são diversos, são vários os milagres que existem. No entanto, eu vou contar para vocês hoje um dos milagres mais conhecidos na história da Igreja, que se chama Milagre de Lanciano. Aconteceu que numa cidade chamada Lanciano, lá na Itália, por volta dos anos 700, um padre estava celebrando a missa. No entanto, esse padre ele não acreditava no milagre da transubstanciação. E no momento da consagração, quando ele estava lá no altar, com pão e com vinho, queriam se transformar em corpo e sangue de Cristo, literalmente se transformaram em corpo e sangue de Cristo. Aquele pedaço de pão virou um pedaço de carne e aquele vinho virou sangue, verdadeiros corpo, verdadeira carne e verdadeiro sangue. Bom, vejam só, isso aconteceu lá nos anos 700. E aí, naquele momento, eles colocaram expostos naquela igreja aquele pedaço de carne e aquele sangue. O sangue, ele coagulou, como qualquer sangue que coagula quando está fora do corpo humano. No entanto, é impressionante dizer para vocês, só que se vocês forem lá em Lanciano, vocês vão comprovar. Aquele pedaço de carne e aquele sangue estão lá até hoje, não sofreram nada com todos esses tempos. Carne que a gente sabe que apodrece em pouco tempo, o sangue também. No entanto, misteriosamente, eles estão lá expostos da maneira que foram transformados lá por volta dos anos 700. Em 1971, uma junta médica lá da Itália foi estudar aquela carne e aquele sangue. E vejam só, acontece que quando tem um milagre, a Igreja Católica ela é muito delicada para dizer se realmente existe um milagre ou não. E para isso é necessário que uma junta científica faça um laudo atestando. Óbvio, a ciência não vai atestar, é um milagre, mas a ciência atesta, não existe explicação para que isso esteja acontecendo. Quando a ciência diz isso, para nós que temos fé, já entendemos que é um milagre. Em 1971, uma junta científica, vários médicos estudaram aquele pedaço de carne e aquela gota de sangue. E eles concluíram que aquela carne era um pedaço de carne de coração humano e aquele sangue pertencia àquele pedaço de carne. Era um tipo de sanguíneo muito comum da época em que Cristo viveu e não existia explicação lógica o porquê aquele pedaço de carne e aquele sangue estavam conservados até hoje. Ou seja, a ciência não nos sabe explicar por que isso acontece. Para nós que olhamos pela visão da fé, já entendemos que aquilo é um milagre e existe um milagre ali. Se você um dia tiver a oportunidade de ir à Itália e passar pela cidade de Lanciano, você vai poder ver com seus próprios olhos aquele pedaço de carne e aquele sangue que para nós católicos é carne e sangue de Jesus Cristo. Bom, esse é o milagre eucarístico que eu trouxe para vocês. E a proposta de hoje, a dinâmica para a nossa catequese de hoje, é que vocês possam entrar lá no Google, na internet, e pesquisar outros milagres eucarísticos. Vocês vão perceber que existem diversos milagres que não aconteceram só lá em 700, nos anos 700 ou há 1000 anos atrás. Não, existem milagres acontecendo a todo momento. Vocês podem pesquisar e vocês vão comprovar isso.
E aí, eu vou querer que vocês, lá na tarefa que nós vamos mandar para vocês, caso vocês tenham encontrado algum milagre, conte para nós qual foi esse milagre que vocês encontraram. Também lá na tarefa, vocês podem colocar qualquer dúvida, qualquer tipo de dúvida que vocês possam ter sobre esse tema de Eucaristia. Nós aqui estamos completamente abertos e dispostos a responder tudo aquilo que vocês querem saber, tá ok? Bom, para finalizar nossa catequese de hoje, vamos fechar os nossos olhos, nos colocar na presença de Deus e agradecer a Deus esse nosso encontro, a nossa oportunidade de se aproximar das coisas de Deus, do conhecimento das coisas da Santa Igreja, daquilo que a gente sabe que verdadeiramente aquilo que verdadeiramente agrada o nosso Deus, aquilo que agrada a Cristo. Por isso rezemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a nossa próxima catequese.